Meu nome é Daniel Ferreira, 62 anos, casado, militar, brasileira. O primeiro momento, eu não tive contato com o escotismo. O escotismo que acho que teve contato comigo foi em 79. José Macário Sobrinho, e ele me fez um convite que eles estavam pretendendo formar um grupo escoteiro, e então ele me convidou para que eu participasse. De momento eu não quis. E depois, no primeiro acampamento, que não era escoteiros, né? Era um grupo de pessoas, né? Ou seja, como se chama, um bando, né? E então foi reunido os pretendentes a esse grupo escoteiro, mais o pessoal da banda. E nós viemos então fazer um acampamento. Então, todos os componentes pertenciam à Guardinha, ou seja, a Associação de Educação do Homem de Amanhã, ou, entre aspas, AEDA. Era menores, né, no caso. Então tinha, como sempre me pergunto, o que tinha na Guardinha em relação aos menores? Tinha a banda, a fanfarra, o bicentenário, que representava todas as atividades da entidade. Então, pretendiam também, para ajudar aos menores, também um grupo escoteiro. E quando foi formado o grupo escoteiro, ou seja, cogitado a formação do grupo escoteiro, pegou esses menores que estavam lá, que tinha a ferramenta, né? Os menores, mas só não tinha, como sempre, o adulto. Foi cogitado praticamente o Tenente Macário, porque ele era militar, tinha conhecimento, mas ele tinha o quê? Incumbência com a banda e com a fanfarra. Não tinha tempo para escotismo, embora ele tinha muita vontade. Creio eu que quem trouxe também essa ideia de escotismo para dentro da Guardinha foi o Padre Jandec, que ele tinha muito contato lá, né? No caso, ele tinha. Então tinha o potencial que seria o quê? Os menores. E o Padre Jandec já era, na época, chefe distrital. E tinha, no Colégio São José, um grupo de escoteiro. Então, como eu disse, me veio esse convite, eu não aceitei, levei-se um tempo e de repente eu fui pego de surpresa. Temos um acampamento amanhã. Você não pode dizer não. E lá fui eu. Nesse acampamento que foi realizado entre a Dom Pedro e a Heitor Penteado, teve lá barracas fornecidas pelo Exército, daquelas de montagem de duas lonas. Teve ração do Exército, porque o Exército forneceu praticamente todo esse material para a gente. E também levamos da Guardinha macarrão, banana. E sempre pergunta qual é essa tradição do grupo, macarrão e banana, a linguiça, né? E como foi montado a barraca também da intendência de lona, quem seria o cozinheiro? Não tinha cozinheiro porque, como disse, era apenas um agrupamento de pessoas. Então sobrou para quem cozinhar?
Daniel. Foi o cozinheiro, né? E todo mundo comeu macarrão, todo mundo teve a oportunidade de experimentar a ração do exército, uma delícia, por sinal, e dormir em campo, né? E quando isso terminou, voltamos, e ali a partir daí então começou a se reunir os meninos mais interessados em escotismo, sem noção nenhuma, sem nada, sem nenhum conhecimento. E eu aí, nesse caso, ainda estava um pouquinho afastado. Afastado. Porque eles se reuniam aos sábados, eu praticamente aos sábados eu tinha outros compromissos, então não estava lá. Aí veio um chefe, Ricardo, se não me falha a memória, de São Paulo, dar algumas noções de escotismo para esse pessoal. E eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente. Depois começou a gente saber o que era escotismo, como saber o escotismo, se a gente não tinha noção de escotismo e não tinha onde buscar escotismo. E então veio alguns chefes, como o chefe José, que é o famoso Zé Lamparina, e o Júlio. Mas eu também, esse período, não tive contato com eles. Eles tiveram mais contato com os meninos para orientação, porém pouca. Mas chegou um determinado momento, num período curto, então nós começamos realmente a se reunir, né? Ainda não tinha praticamente um uniforme, então a necessidade de quê? Então nós começamos a ter a necessidade de fazer o quê? Para conhecer escotismo? Comprar livro. Não tinha outro meio, então através da guardinha solicitamos que nós tínhamos que ter livros, então foi até a UEB São Paulo adquirir livros, então foi escoteiros, né? Ainda não escoteiros, né? Foram lá comprar livros, trouxeram livros, aí tinha um motorista da guardinha, que ele era motorista do senhor Rui Rodrigues, e ele ia para São Paulo praticamente, então ele trouxe alguns livros, ele também trouxe modelos de um uniforme como modelo, foi onde que passamos então a fazer os uniformes na confecção da guardinha, né, através da Dona Rosa, que ela que era a costureira-chefe. Então foi onde nós tivemos os primeiros uniformes, e também aí então começamos a engatear como escoteiros mediante os manuais e não através de experiência de escotismo com outros grupos, com outras... Não tinha, então foi nós na raça ali começamos. Então, para quem não sabia, não tinha conhecimento, nunca foi escoteiro, nunca tinha noção. A única... sim, eu tinha conhecimento de escoteiro. Eu adoro os gibis, né, do Walt Disney. Lia muito o... Não, o almanac não tinha na época. Não tinha. Tinha o gibi... japonês que tem. Não, o almanac do escoteiro veio depois. Sim. Já nas casas de 80 e pouco, né? Já tinha o grupo escoteiro. Tanto que eu comprei como um manual, viu? Eu fui comprar na banca e era caríssimo. Eu comprei achando que servia como manual. Não, mas dentro do gibi vinham as historinhas dos três, do Zezinho, Luguinho, Luizinho, dos escoteiros ali e tal, e às vezes aparecia um personagem. Para mim aquilo era escotismo. Não tinha nada mais do que aquilo. Então eu falei, eu vou, né? Mas quando eu fui realmente ver a coisa, não era bem aquilo, era muito mais do que aquilo. Quando então saiu o primeiro exemplar daquele manual do escotismo do escoteiro mirim, eu comprei achando que ia ser útil, muito útil. Não foi útil, mas só não tenho guardado até hoje. Mas eu achei que ali fosse muito útil para a gente aprender. Era uma bíblia não era nada daquilo. Mas a única coisa de conhecimento que tinha era realmente de escotismo, não só do Brasil como de mundo, era aquele
os três patinhos lá do Walt Disney. Caso contrário, né, a gente não, eu acho que ninguém tinha noção do que era. Tivemos noção a partir do momento que começamos realmente leitura, né? A leitura nos trouxe assim muito horizonte. Um adulto. Esse adulto, como tem atividades e trabalho, no caso eu disse que sou militar. Então quando chegava na quarta-feira à noite, tinha futebol. E o Daniel tinha que estar lá, além de tinha que estar lá no futebol, que era uma escala. No sábado e domingo, geralmente futebol. Então, quem que tomava conta dos meninos? Eles mesmos. Então, o que se colocou na cabeça? Os monitores se faz a vez de tomar conta dos menores. Não tinha outra opção. Vai fazer atividade vigiada de longe. Eu sei tudo que vocês estão fazendo. O ato da confiança. Geralmente vai acampar? Não. A gente pode? Não. Faça na sede todas as atividades na sede. Mas a gente queria, não vai. Simples assim, vocês vão fazer a atividade num lugar onde a gente possa estar. Por quê? Porque pode correr risco e não tem adultos lá. A gente aprendeu que tinha um tal de planejamento. Tudo tem que ser planejado. Então começamos a montar planejamento. Resultado de planejamento era depois conferido. Isso foi levando mais ou menos uns 5, 6 meses, mais ou menos, esse no 79, 5, 6 meses. E nesses 5, 6 meses, aí teve um ou outro que passou a maior de idade. E foi a nossa oportunidade, que então ele ficou responsável por aquele pessoal. Então, poder assim, um chefe de tropa, um chefe de, né, mais ou menos assim. Até entrou anos 80. Sim, teve o Adilson Pereira, que foi um deles, não sei onde hoje anda. Depois teve o Marcos Pereira, tinha muita Pereira. Pereira e Silva tem muito, vocês não já eram irmão, não. Teve o Daniel Pereira, né, que depois ele veio se tornar adulto. Mas teve o Aparecido, não me lembro o nome dele, que também se tornou, a gente chamava ele de Mancha, era mais apelido do que qualquer outra coisa. E tinha outros que a gente só chamava por apelido, por mais que o nome tal, né, que era o Barata e o Besouro, né, e que acabaram se tornando adultos o mais rápido possível, né. Depois entrou no ano 80, aí começou a aparecer alguns adultos que a gente começou a olhar eles mais de perto, mas também já, no caso, seriam os escoteiros que se transformavam em adulto, né? E que fazia a vez de chefes. Mas, portanto, nessa época, então, nós não tínhamos ainda noção de documentações. A gente, nessa época, tinha uma autorização distrital para funcionando. Então, foi a época também que a gente participou de alguns eventos, no caso, de encontro de mais escoteiros. Aí nós tínhamos algumas dificuldades em relação ao escoteiro. Por outro lado, nós tínhamos a esperteza. Né? Do caso, cada um veio de uma periferia. Então a periferia e a situação faz com que a sobrevivência se torna, e o aprendizado tem que ser rápido. Então a gente aprendeu assim, a gente tem que fazer mais por amor do que pelo gosto da coisa em si. Então quando você for lá, a gente vai ser chamado de, uma palavra meio esquisita, mas de escória, porém do bando. Porém, você tem que provar que a competência é maior. Então, nos eventos, inclusive na Fazenda Santa Elisa, né, que hoje é ali perto da Itaú, ali, né, se não me falha a memória ainda,
a gente ficou num canto e quando ia lá, praticamente a maior parte sem uniforme, todas as provas a gente conquistava. Criou cria-se um certo, né, ciúme, um certo ciúme, né? Então a gente passou a ter esse prazer de ir e fazer, de ir lá fazer realmente, e fazer bem feito, né? E a gente foi praticamente até em 82, né? 82. Nesse período também a gente teve um problema. Esses adultos, esses ainda não escoteiro, porém escoteiro, que se tornaram adultos, que começava a dar força, outros chefes vinham e nos levavam embora com algumas promessas. Porque o que tem? Eles também tinham defasagem tanto de pessoas, ou seja, de escoteiros como de chefias, né? Então a gente começou assim, ter bastante pessoas que queriam estar no grupo com deficiência de chefe. Os chefes que a gente conseguia se formar, o outro chefe de fora levava. Vinha e raptava com algumas promessas. Então a gente começou a formar e o outro levar, né? E aí vieram assim, tipo, dizer para mim, reclamar. Eu disse, não, deixa levar. Uma vez Pérola, sempre Pérola. Embora a gente já estava cogitando esse nome de Pérola. Vinham outros nomes, mas foi o Pérola. Uma vez Pérola, vai ser sempre Pérola. Por onde ele for, por onde ele vai levar alguma coisinha do Pérola. Não tem problema, deixa ele ir, né? A fundação do grupo realmente. Então nós fomos para Valinhos, numa chácara, pode dizer, e o padre Jandek chegou lá, né, no caso, e nos pegou bem de surpresa. E ele disse, ou você assume ou o grupo inteiro some, não tem opção. Então naquele momento eu fiz a promessa e a fundação do grupo, entre aspas dizer, um acantonamento. Não tinha mais nada do que isso. Não esperavam por essa surpresa. Ele foi lá simplesmente para nos comunicar o seguinte, ou, porque nós não vamos poder ficar nessa história de provisório até tempo. Nós precisávamos de um registro, nós precisávamos ser um grupo escoteiro e não um agrupamento de pessoas achando que fossem escoteiros, e que ele achava que nós tínhamos todas as condições de ser escoteiros, né? E aí, naquele momento, então, mais uma vez, na fundação do grupo e na minha promessa, não tinha chefes, tinha eu e os garotos. Não tinha mais ninguém, né? Se não me falha a memória, já tinha aí praticamente 2, 3 patrulhas. Não tem 8, 8, 16, dá 20, 13, 18, dá o quê? 24? 24 pessoas mais ou menos nessa base, e eu como adulto. Então no dia da fundação do grupo realmente, a gente voltamos, e na segunda-feira então eu me vi como um chefe de um grupo escoteiro sem nunca ter sido escoteiro. A gente tinha assim nomes, porém, no caso, como se diz, a gente não agia-se como escoteiro, né, como patrulhas com nomes, porém não reconhecidos. Então tinha já nomes. No caso, era Gavião, né, que era só nome né, Gavião, Águia, não me lembro bem a memória, que são 40 anos atrás, mas o Gavião acho que é uma das mais antigas. Gavião, Águia, depois tinha Coati e tal, mas essas 3 primeiras, acho que tem Gavião, Águia e o outro nome de pássaro, Falcão. Essas que praticamente são as primeiras realmente. Nós nos reunimos embaixo do viaduto, que era a sede da guardinha,
E na 7 de setembro, que tinha lá também um barracão, que se chamava Barracão, e fazia atividade na praça ali, que é perto daqui da Ban ali, na Francisco Teodoro, só que do lado para cima, perto daqui da Ban ali. A gente se reunia ali, em 2 pontos, um para atividade ao ar livre e o outro em sede, embaixo do viaduto. Não, depois disso ficamos lá até quando o pessoal resolveu sair e ir para Singer. Então o registro eu pedi, como por falta de experiência, uma questão de até imaturidade, porque também não era tão velho, né? Então eu pedi para que o Tenente Macário ficasse como chefe de grupo. Ele praticamente, não, eu não tenho tempo, não dá, porque você já é o chefe, naturalmente chefe. Eu disse, não, mas pelo nome. E é mais conhecido ele, né? E então ele acabou aceitando ficar como chefe de grupo, porém eu era o chefe na prática e tudo, por acompanhar, por não acompanhar, e eu ser o chefe. E inclusive também por escolha e pelo Rui Rodrigues também, que disse, eu sou um escoteiro de coração, mas pela idade e tanta atividade eu também nem posso, mas eu sou um escoteiro de coração, até queria uma carteirinha quando tiver registro. Ele é o incentivador número 1 de escotismo, né? Então, quando foi o primeiro registro que fizemos, então o Macário saiu como chefe e eu não apareci em lugar nenhum. O Daniel Pereira, que era o escriba, né? Ele não me colocou, né, no nome. Depois houve um segundo registro, aí começou a vir escoteiros, que aí começamos a aparecer com uniforme e tal, fizemos o segundo registro logo em seguida. E aí vai colocar eu como subchefe, a gente tinha um poder de invenção e inventamos um cargo, assistente de chefe. E a UEB também não tinha esse cargo, mas não tinha esse cargo de assistente-chefe, nunca teve, né? E eu entrei como assistente-chefe. Fiquei por um período como assistente-chefe. E depois o Macário saiu, e aí eu já fiquei, né, tiramos o nome do Macário, que não tinha como, né? Ele também pediu, aí eu fiquei já como chefe registrado, né? E aí, nesse período, veio um dos primeiros chefes que eu me lembro, adulto, né? E que a gente já estava na base de fazer a tropa sênior já, né? Olha, aí apareceu o Alfredo Luiz, né? O chefe Alfredo, né? José Alfredo, né? Que é um nome compridão. José Alfredo Leal Maia, se não tiver mais um. Então ele foi um dos pontos assim muito grande dentro do Pérola Baito. Ele vestiu a camisa, ele vinha a pé, andava a pé, e a gente tinha esse costume de andar a pé mesmo para fazer acampamento, né? Mas ele veio, ele deu uma alavancada muito como chefe sênior, né, no caso, e deu uma força muito grande e alavancou a tropa sênior. Adilson Mariano, que não sei também por onde anda. Aí tinha o chefe de tropas, que é o Valdenir Melendre, o Lucas, Antônio Carlos Lucas, o Luquinhas. Aí já começou a vir a Fátima Seco, que foi praticamente para vir para o Lobinho, que a gente já tinha, né? O Lobinho, né? O Lobinho estava iniciando, Fátima Seco. A Isabel, que eu não me lembro o sobrenome, mas a Isabel e a Gislaine Arruda, né, que vieram para, né? E nesse período também já começamos a fazer o quê? Grupo escoteiro misto, que também não se permitia, né? Não tinha bandeirante mais, existia um grupo escoteiro, mas a gente já foi agregando para ser grupo misto, e conseguimos também, né, fazer essa missa. Então, nesse período dessas coisinhas, o grupo escoteiro, o Pérola, sempre foi um pioneiro nessas
nessas conquistas, nessas invenções. Então teve assim, até lembrei do nome, a Leda Lima, não sei por onde anda, foi uma das grandes, também quando a gente montou as escoteiras. Ela foi uma das pioneiras das escoteiras, Leda Lima. Não sei, e tanto é que o filho dela foi escoteiro também. Não me lembro mais o nome dele, mas ela foi escoteiro. Ela e a Beth. Tinha duas, a Bel e a Beth. Uma das duas, né, mas não me lembro bem qual. Ela deu uma força muito grande. Então tem mulheres praticamente no nosso grupo que foi guerreiras, né? A gente tem que tirar chapéu. Então a sede, um desses períodos de sede, a gente queria um local que tivesse campo, que tivesse visão, porque embaixo do viaduto tinha muito guardinha, né, no caso, que estava ali, e a gente não tinha nem sala, né, não tinha onde guardar material, e a gente queria uma sede. E na Moreiras, atrás do prédio da guardinha, e no fundo praticamente daquela delegacia de trânsito, tinha um campão lá e tinha uma casinha lá no meio. Então nós conseguimos aquela casinha para fazer nossa sede. E tinha lá um terreno muito grande de área livre e ficamos super felizes. Fomos lá, reformamos, colocamos vidros e colocamos chaves e ficamos lá. Mas não deu muito tempo. No final de semana levaram barraca, levaram tudo que a gente tinha lá dentro. Voltamos praticamente a estaca zero, né? E aí o Rui Rodrigues me apresentou pro, se me falha a memória, seu Antônio, que era dono da Alba Camp. Na época ele já não estava fabricando mais barracas, ele estava fabricando roupas de moto para motoqueiro. Mas eu fui lá conversar com ele, ele me recebeu muito bem. Ele me perguntou quantas barracas você precisa. Eu disse, olha, eu precisava de 12. Ele falou, nós vamos fabricar para você especialmente. Eu disse, não tem dinheiro. Ele disse, não tem problema. É de coração, né? E ele nos forneceu, acho que parece umas 18, 20 barracas. Né? Então nós começamos a ter barraca e voltamos para debaixo do viaduto já com uma salinha pequena onde era dispensa, mas nós tínhamos onde guardar todos os nossos apetrechos novamente, né? Isso porque o senhor Rodrigues diz, o grupo escoteiro precisa de sede, não precisa só de prédio, ele precisa de local para guardar. Depois dali tinha umas salas que eram de pagamentos e etc. Depois que mudou para Moreiras, a biblioteca, né, no caso, e depois nós acampamos nas duas salas lá e ficamos nessas duas salas. Embora tenha uma situação dessa sede da guardinha, que o Rui Rodrigues disse, eu não vou ficar aqui por muito tempo nessa terra, né, um dia eu vou embora, mas a sede lá onde vocês estão debaixo do viaduto, no futuro será a sede do grupo escoteiro. Esse é meu sonho. E também nesse período começou, porque tinha o Craós, tinha o Dom Bosco, tinha não sei o que, o Anhanguera, mas eram grupos ou pequenos ou fechados que a gente não tinha nem notícia. Nesse período nós começamos a fazer o quê? Atividades na rua de incentivo à campanha de trânsito, fazer algumas coisas que começamos a aparecer ao público. Né? Então o pessoal ia nos procurar querendo colocar pessoas no grupo. Mas só que o movimento tinha um problema também, né? Que todas as entidades tinham que ser patrocinadoras, ou seja, mantenedora daquele grupo. A gente não podia aceitar pessoas de fora, tinha que ser das mantenedoras. E a gente então começou também a puxar pessoas de fora e até que conseguimos também quebrar esse vínculo. Tanto é que não podia porque a GM São Caetano tinha um grupo escoteiro, mas tinha que ter a Chevrolet lá atrás. O Bradesco tinha, mas tinha que ter o Bradesco lá atrás. Tinha que ter uma organização mantendo isso, né? Como se fosse... E nós conseguimos tirar isso.
Os grupos hoje, nem sei como são formados, qualquer um pode formar, ou não precisa ter uma empresa ou alguma coisa atrás. Mas a gente conseguiu quebrar isso para poder receber pessoas de fora. Então já mais ou menos aí nessa casa, quando começou a pegar mais pessoas de fora legalizado, foi em 83, 84. Mas tinha pessoas que vinham lá do lado do Taquaral. A gente indicava lá, tem um São José. Ah, mas não conheço o grupo lá. Mas lá tem um. Fica mais viável, coloca lá, porque a gente também já estava inflando, né, no caso. E conseguimos também passar civil. Então a gente conseguiu fazer todos em 2 anos, mais ou menos 3 anos de atividade pós a fundação do grupo, a gente colocar todo praticamente todos os ramos de escoteiro. Só não ficou o pioneiro assim independente, mas todos conseguimos fazer essa proeza de colocar grupo de escoteiro misto, né? Ou pelo menos tropa escoteira mista. O lenço foi logo pós-promessa. Só que o lenço foi da fundação, lembra que a gente teve que pensar já em registro, já pensar em uniforme realmente. Aí também o lenço. Só que o lenço, ele veio, um lenço não tinha, o lenço azul, claro, com uma fitinha, não tinha mais nada, né? Esse lenço mais elaborado veio da situação um pouco mais para frente, porque tinha lá atrás do lenço, quando veio um carimbo, primeiro carimbo no lenço, e o lenço era de tipo um tegral, terbrinker, era molengo, para fazer, enrolar ele, para fazer alguma atividade, para coar café, ele era triste, né? Até para dar nó ele era liso, né? Então, o que acontece? Começamos a perceber que outros grupos tinham uns lenços mais grossos, com um tecido diferente, tinha emblema atrás, e aí a gente foi colocar o emblema. O emblema, como tinha aquela questão de mantenedora, a gente não podia sair dela, tinha que ter o símbolo atrás. Então tinha o símbolo da EDA, que é esse daqui, né? Ah, olha só. Seriam um maior e 2 menores, assim abraçadinho, né? Ficava assim, né? Sim, a figurinha assim, né? Por trás. Então o pessoal geralmente chamava de 3 patetas. E era assim, o maior protege o menor. Coincidentemente, o que? O mesmo que do escoteiro, o maior protege os menores. E na época que fizeram isso, nem pensava ter escotismo, mas é o símbolo legal, né? Sim. Mas só que chamava automaticamente dos 3 patetas. Isso criava um certo desconforto, um certo atrito. Aí até que enfim nós começamos a pensar em novos lenços, trazer lenço e tal. E aí o Valdenir, muito criativo, já foi desenhando, e uma equipe já foi desenhando, né, e trazendo para aprovações para mim, se aprovava tal. Quando ele fez esse que está atual aí, de imediato foi atuado e a gente já foi colocando e já foi ficando, né? Foi tudo assim, é porque a gente era dinâmico. Sim. A gente não dormia quase, ficava pensando à noite o que vai fazer durante o dia, na hora do almoço, reunia, falava, trocava ideia, cada um trazia um fermento. Por quê? Porque o escoteiro novo, o escoteiro velho, o mais antigo, todos eles participavam de igual. Não tinha assim, tipo, reunião de chefes, você sai para lá, você sai para cá. Então, aquilo virar uma fermentação, só que quem fazia a triagem era eu. Né? Nesse tempo chegou a ter também alguns chefes que chegaram de fora, que já tinham participado em outros grupos e nos procurou para entrar no grupo ou vieram indicados para o grupo. Mas eu não eliminava, não queria. O próprio pessoal já eliminava por causa das ideias mirabolantes. É tipo, entre assim, um exemplo, eu querer levar para acampamento e praticar arco e flecha. Outros, né, tipo, luta de espada. São coisas
né? Como chegou muito chefe, por estar lá dentro da guardinha também, muitos chefes se prontificaram para receber grana. Porque também no início o senhor Rui Rodrigues, para incentivar escoteiro a ser escoteiro, também prometeu um benefício um pouquinho maior no pagamento, porque chegasse no final de semana, ele tinha que pegar ônibus, tinha que ter um custo. Sim. Então esse custo a mais seria para ele o transporte dele, um lanchinho, qualquer coisa. Sim. E muitos vieram também querendo entrar mas nós cortamos isso também logo em seguida. Então o escoteiro era escoteiro por amor, não por a banda poderia receber, o bicentenário poderia receber, a fanfarra podia receber, mas o grupo escoteiro não recebia mais, né? Ele tinha que ser escoteiro, ou ele vinha a pé, ou ele vinha de alguma coisa, mas ele era escoteiro e não mercenário. Então nós passamos a ter ideais diferentes. Inclusive o pai, ele podia ajudar, assim que nós fizemos muitos eventos, mas o pai ajudava em trabalho, né, fazendo alguma coisa, mas não em dinheiro. Nós não aceitávamos isso. Só fazia rifa, nós fazíamos bolo, fazia isso, os pais faziam tal, e conseguimos fazer muitas coisas para arrecadação de verbas, para viagem, para isso, para aquilo, para às vezes comprar uniforme para outro que não podia, né, que não tinha condições financeiras, né, e fizemos muita coisa. Então os pais também colaboraram muito, né, porque pai é difícil trazer, mas nós conseguimos trazer muitos pais. Os pais começaram a participar porque começou a perceber que o filho em casa que não fazia nada começou a mudar o comportamento, começou a participar, começou a estudar, começou a melhorar em notas, em escola, começou a ter visão melhor da vida. E os pais então começaram, eu fazia convitinho assim, né, manda seu pai vir aqui e tal, traz seu pai que eu quero conhecer, sua mãe, e teve, né, tomar um chazinho, fazia chazinho das 5. Fazia chazinho das 5. O pai vem, já compra o ingressinho, né? Já traz a bolachinha também, mas vai comprar a bolachinha que traz. Aquela coisa assim, bem incentivado, né? Mas fazia aquela coisa que eles se sentiam participante de algo que sempre assim, nós vamos fazer uma atividade, vocês vão participar, mas nós vamos depois mostrar o resultado. Todo o resultado vai ser colocado em tudo, nada de vai lá, faz e esqueceu. Então, mas quando fazia todas as atividades, eles participavam como se fosse realmente uma grande família, né? Essa é a grande família, não tinha diferenciação, os pais vinham com as ideias, davam as ideias, a gente dizia vamos estudar essas ideias, depois nós damos o retorno, muitas das ideias entravam no cardápio do dia a dia, né? Tinha pais que diziam, olha, eu vou ajudar como colaborador, mas eu não vou para acampamento com vocês. Teve pais que se tornaram chefes e foram para acampamento, né? Porque quando chegou um período, mais ou menos em 83, mais ou menos, assim, que o crescer foi tão rápido, eu comecei a não ter mais contato quase com o pessoal que estava abaixo. Eu já comecei então a ter mais contato com os chefes. Aí praticamente eu não tinha mais aquelas reuniões com os escoteiros inteiros, eu tinha mais com chefes de tropa, chefes acima, ou subchefe, etc. Então começou a ficar mais concentrado. Por quê? Porque a minha responsabilidade começou a aumentar. Eu não me lembro muito, mas os registros nossos era de 4, 5 folhas, era, né, porque eram lobinhos, escoteiros, escoteiro com escoteiro junto, os sêniors, chefes, subchefes, então era um monte. Aí tinha pai, mãe, um monte de coisa, tinha o trabalho meu, tinha as atividades que fazia, então ficava uma coisa assim grande. E nesse período o Alex chegou, eu já tinha ideia e outros escoteiros de ideia, começamos a fazer o jornalzinho do grupo também, né? Que isso nos alavancou muito, né? Tinha uma folhinha que eu batia lá, a máquina, eu catava milho, né? E eles traziam ideia e eu tinha outras ideias e fazia, né? Depois era informativo PB, Pérola Baito, mas era uma folha só. De uma folha
ela foi crescendo, que aí foi virando mais folha, que aí o Alex conseguiu, junto a Xerox ou a Fotótica ou alguma coisa, com aquelas máquinas que fazia frente e verso, e saía já né, bastante coisa. E esse jornal, ele começou a correr muito e... vamos colocar a primeira edição com 4 ou 5, que era só para o grupo ali, virou uma distribuição enorme. Esse nos alavancou muito, porque trazia notícia, trazia historinhas, trazia bastante coisa. Mas eu que sentava lá e idealista, redator e etc. E com todo o trabalho do pessoal, além disso a gente também fazia esse jornalzinho que também nos custava assim bastante fôlego, né? Sim. Então foi registrado nessa época muita coisa de atividades do grupo, acampamento, alguma coisa de patrulha, tal, algumas, né? Não, sempre em síntese, mas a gente colocava esse tipo de coisa. Eu não sei se hoje ainda tem alguns exemplares com alguém. As fotos a gente tirava praticamente de toda a atividade, mas aquelas fotos de câmeras horríveis, né? E as que mais conseguimos, fizemos um evento lá na Moreiras, na sede da Guardinha na Moreiras, muito grande, inclusive trouxemos mágicos e etc, e foi feito painel, né? Tinha um auditório lá, ficou super lotado, e no momento de recolha desses painel, alguém levou nossas fotos, alguém guardou para nós, né? Sim. Então perdemos ali a maior parte das fotos. Deve estar com algum escoteiro de recordação, né? Porque não ficou. E a Guardinha também registrava muito. Ela ficou com algumas fotos, mas acho que já teve, o grupo em si hoje já teve acesso. Né? Mas o que eu me lembro mais ou menos aí quando a sede realmente ficou até 80 ou 90 mais ou menos, foi onde que o pessoal resolveu sair. Eu já estava afastado como chefe, mas já estava afastado porque atividade, família e trabalho e faculdade e dando aula, e já não estava mais conseguindo fazer. Aí eu deixei o Alex praticamente como chefe, porque o Valdenir não tinha idade suficiente para chefe. Ele faltava um pouquinho para chefe do grupo, mas ele praticamente, vamos dizer assim, eram os dois que estavam mais preparados, o Valdenir Melendre e o Alex. Mas a idade, o Alex tinha a idade. Então, quando eu estava praticamente nessa época de afastar, então eu dizia que o grupo escoteiro tinha que ter acesso ao distrito, ele tinha que participar do distrito, ele tinha que chegar lá ao distrito. E nós então tínhamos cursos, porém para nós faltava alguém que representasse com insígnia da madeira. E o Alex foi o primeiro que eu consegui indicar e fazer a força para que ele fosse ser para lá. E quando ele voltou com a insígnia e praticamente as logas, acho que ele foi para o distrito ou foi para outro grupo, ou sei lá para onde ele foi. Então aí quando chegou mais ou menos, acho que 90 e pouco, então eu praticamente disse, não dá mais, 80 e pouco, 90 e pouco, eu não me lembro bem a data, eu disse, não dá mais para que eu continuar, eu tenho que deixar realmente, eu não quero nem entrar mais em registro, não tenho mais condições. Por quê? Porque minhas escalas de serviço, elas mudaram, então eu trabalhava, fazia faculdade, lecionava, família. Então eu não tinha mais condições, né? Eu falei, eu posso dar orientado, tal, etc, eu não posso mais. Então eu fui me afastando e afastei. E aí quando chegou os africanos, né, que já tinha chegado acho que 85, sei lá, 80 e tal, chegaram assim meio tímido, meio tal, e eles querem tal, eu falei, já tá, não tem que querer, né? Não, eles falavam bem português, né? Quando falou africano, eu falei, poxa, que africanos são esses, né? Mas eles querem, eu falei, pra onde? E eles que estão até aqui, né? Que é o Marco, né? Que estão nesse tempo todo aqui, firmes, não, né? E que eu não esperava, sinceramente, que eles iam ter essa garra.
Pela época eles chegaram, né, no caso, chegaram assim meio acanhado, e a gente falou assim, né, porque você conta mais com uns do que com outros, e eles foi os que eu, vamos supor, chefes que chegaram, que foram assumindo, os que menos eu tive contato, porque eu já estava naquela com muita, assim, menos contato com o grupo no geral, porque já tinham, não lembro quanto tinha em número, mas eram muitos, todas, né? Porque então todas as coisas estavam formadas. Eu acho que até a tropa escoteira já não tinha quatro, eles tinham 8, sei lá, tropas. O sênior já tinha mais do que a quantidade. O Lobinho era assim, lotado, fora os chefes, né? Aí nesse caso também, que apareceu nessa época o Zé Aboim e a Rita, Maria Rita, né, que passaram pelo grupo também, que vieram, né, no caso, passaram pelo grupo. Mas o Marcos praticamente assim, assim, eu tiro assim o chapéu, né, praticamente para eles que chegaram com toda essa garra, né, não assim, tipo, não vou falar Renê, né, tal, etc, os outros, né, mas todo esse pessoal que veio. Tudo difícil, acho que para tudo, principalmente para o pobre, né? Para o pobre financeiro, ele não tinha condições nenhuma de tal, porque o escotismo também era de elite. Vamos colocar que era de elite. A mods mais ou menos nos Estados Unidos, etc. Tal. O pai é o chefe, a mãe é a subchefe, o filho é o escoteiro e eles pegam o carro e vão fazer um acampamento simples assim. No Brasil, segue-se que já tinha que ter uma organização que tivesse por trás, porque o escotismo era caro. Então era visto uma coisa para elite. Tanto que a gente tinha as Bandeirantes, que logo que a gente já tinha terminado recentemente o grupo Bandeirantes. Eu conheci inclusive em Campinas o local da sede delas. Conheci uma chefe bandeirante, né? Mas era todas pessoas de elite. Tanto é que grupo escoteiro em Campinas a gente nunca tinha visto falar. Depois que começou, tem Anguera, tem isso, tem aquilo, Kraus e tal, mas era grupo de elite. Veio um grupo de pessoas que não tinha elite, né? Não tinha nada, a gente tinha apenas a vontade, não sabia o que era, fomos entrando, aprendendo todo mundo junto, desenvolvendo. Quem tem a informação passa para o outro. Quem leu aquela página, passa para o outro. Vamos aprender junto, né? E a gente então começou a aprender junto. E nesse aprendizado junto, nós começamos a não aceitar muita ideia de chefes que vinham de fora. Por quê? Os chefes que vinham de fora, volto a repetir, muitos deles queriam ganhar um da guardinha, ou seja, da EDA. E a gente não tinha essa intenção de ganhar um. A gente tinha que ter a honra de fazer alguma coisa para alguém. E se fosse um chefe para ter salário, não tinha noção do movimento. E depois começamos a perceber que muitas ideias de chefes não eram os ideais de Baden-Powell. Era completamente diferente. A gente tinha que fazer aquilo que estava mais ou menos, que Baden-Powell idealizou, né, de servir, né? Sim. De servir. Então a gente queria servir. E a gente saiu nesse período para alagamentos. Não, alagamentos que teve em Campinas, por lá para várias ocorrências que hoje se fala em defesa civil, tal. O grupo escoteiro estavam lá voluntariamente lá. Porque quando no dia da fundação do grupo, ocorreu um fato bacana, né, assim, que é inusitado, né? Montamos a driça, colocamos a bandeira para fazer o hasteamento, a corda de sisal e enroscou. Então, né, o padre Jandek, como distrito, ele disse: se enroscou agora, já nasceu morto. Vai continuar enroscando. Vocês não têm praticamente 3, no máximo 4 anos de atividade para frente. Desse jeito não vai. Então eu olhei para ele e disse: não.
Os escoteiros que estavam no local disse não, nós não vamos, nós vamos provar que nós vamos ter vida longa. E por coincidência também, né, o Pérola Baiton, né, a gente fala o grupo Pérola Baiton, né, é a Pérola Baiton, né, ela já foi escolhida, né, pela, assim, uma das coisas, pelo Rui Rodrigues, né, no caso, que trouxe esse nome à tona, e nós acabamos de aceitar por ser uma mulher, né? Sim. E a mulher tem garra, né? Por si só ela tem garra, né? E a história da Pérola Baiton é muito bonita, é muito, né, de garra e tal. E a mulher tem garra, né? Então a gente nasce nessa coisa aí, pelo signo da mulher, né? A gente nasceu com essa, a gente prometeu que não ia se enroscar, que a gente ia continuar, e quem ouviu ali, era todos, inclusive eu, meninos, que tinham sonhos. E então quando começamos a ver os ideais por livros, os ideais de Baden-Powell, a gente começou a dizer, não, o caminho é aqui. Né? Por que cercear certo tipo de atividades, cercear esse tipo de ações que a gente não está fazendo nada de ruim e não está fazendo nada de contrário? O que fez com que isso também fez com que os outros grupos escoteiros começassem a aparecer, porque até então cada um estava no seu cantinho, no seu mundinho. E nós mesmos nunca fomos egoístas de dizer não vá lá no outro grupo. Vá lá no outro grupo, fica mais próximo da sua casa. Mas chegamos a dizer, nós não queremos lá, nós queremos aqui. Tinha esse tipo de coisa também, nós não queremos lá, nós queremos aqui. Sim. Né? E muitos chefes depois, que eu não me lembro, que eu falei que chegou um momento que eu já estava mais para cá, tudo mais, e os outros lá, muitos chefes que vieram também, vieram de outros grupos, que a gente já aceitou, e voltaram para outros grupos, ou fundaram ou montaram grupos, né? Então o grupo escoteiro, praticamente, do Pérola Baiton, ele teve também essa, como diz assim, essa importância, né, de não só fornecer escoteiro, fornecer chefes escoteiros e trazer outros para pegar, tipo, uma aulinha com a gente e aprimorar e voltar para outros grupos. Não posso falar. Por que a gente não volta? São novas cabeças. O que nós agora, depois, como eu disse, eu tenho 62 anos, o que eu vou fazer? Eu aprendi a ser chefe. Vamos dizer assim. Eu não sei como hoje funciona o escotismo. A gente tem esse medo, esse receio também, de eu mudar alguma coisa, voltar, porque muitos dizem assim, os escoteiros não são como nós mais hoje. Antes a gente ia, hoje é tudo cheio de regrinhas, porque a sociedade, eu falo para eles, a sociedade hoje existe regras, mas a sociedade vem evoluindo. Aí veio o ECA, veio isso, veio aquilo, veio, né, o famoso mimimi, o tal. E hoje então fica difícil para um escoteiro que estava lá atrás chegar e às vezes ele não vai praticamente ver um chefe trabalhando, ele vai ficar assim, queria fazer diferente, né? Ele vai querer fazer diferente. Talvez seja isso a nossa barreira de voltar. Não é a vontade, cria-se uma barreira, porque muitos deles hoje estão, entre aspas, aposentados. Já se aposentaram. Tanto é que hoje praticamente, o Alexei, praticamente que eu conheci ele praticamente pequenininho. Hoje o filho dele já está no grupo escoteiro. Né? Então o Lucas, né, o Antônio Carlos Lucas, está com o filho no escoteiro, né? Então tem essa coisa. E por que eles não voltam? Uma pelo tempo, outra pelo medo de dar um conflito ali porque a gente, na realidade, todos nós éramos turrões, brigões e enfrentávamos as coisas. E hoje
A gente costuma dizer, hoje não tem mais campo para a gente montar nossas barracas. Talvez seja isso, né? Então hoje você me perguntou se eu voltasse para o escotismo, o Pérola-Baito, que eu amo de paixão, que está dentro do sangue. O que eu faria? Eu não sei, não sei o que eu faria. Seria, né, eu não poderia tomar o local do chefe atual hoje. Não poderia chegar lá e pegar uma tropa diretamente. Eu seria um assistente de chefe, um assistente do... Sim. Você compreende como que é? Sim. Fica difícil. É como se não tem vaga para escoteiro mais para mim, né? Nós íamos com responsabilidade, fomos praticamente para o Pantanal. Nós fomos, porque eu não fui, né? Então tinha esqueci o nome do chefe que veio lá do Mato Grosso e se tornou chefe. Ele era maior, o Valdenir, etc. Ainda não era maior, mas era da sênior, né, tal. E foi uma cambada de sênior para lá, né? Fizemos várias atividades para juntar dinheiro para que eles fossem para lá, e eles foram para lá. E só recentemente eu fiquei sabendo nesses encontros que eles foram para lá e passaram para Bolívia. Você entendeu? Mas esconderam isso de mim. Né? E teve um negócio lá que assim, tipo, não podiam voltar porque os polícias lá, sei lá quem, pegou lá depois da fronteira, não deixou voltar, eles tiveram que dar um jeitinho para voltar, entendeu? Imagina a responsabilidade minha, né, no caso, ter que... Essa parte eu só fiquei sabendo agora, recente. Foi, depois de quase 30 anos que eu fiquei sabendo desse pedacinho, né? Contaram tudo. Menos da trouxeram até foto, menos da transição para Bolívia. E eu fico muito olhando, quando vocês pensam que eu não estou olhando, eu estou vendo vocês em algum lugar. Parece incrível, né? Mas eu estava passando no Taquaral, vi um grupo lá e eu parei para assistir a atividade. São atividades bacanas e tal, mas é ali uma atividade parada no tempo, parece que está parado no tempo. Talvez seja o motivo celular, tá mais fácil, entendeu? A gente já ia pro nó, já ia fazendo, já ia acontecendo, não tinha muito riso, não tinha muita conversa, a gente às vezes parece que olhava um no olhar do outro e ia fazendo, né? Nós nos aventurávamos a chegar no local, não levar barraca, praticamente fazer a barraca lá com o que nós tínhamos no campo. Hoje a lei diz que não pode nem cortar o capim. A gente não tinha medo de carrapato, ou se a cobra ia estar ali, lógico, tinha todos o cuidado e tal. Mas hoje a gente pedia autorização para o pai, eu não sei se era o pai que assinava, né? Mas a autorização era para o ano inteiro. Essa autorização para o ano inteiro. Quando eu pensava que não, a gente nem ia embora, já estava de volta e eles estavam de volta. E queria mais. Hoje a gente vê ser mais sedentários de sede. Sim. Mais fechado em sede. Porque hoje, para você ir para uma fazenda, para um sítio, para entrar numa propriedade alheia, você precisa de autorização do dono, o dono está com medo de fogo, mudou muito. E antes a gente ia entrando, depois que entrava a gente pedia autorização. Era mais ou menos assim. E geralmente era autorizado. Então a gente era assim, o tipo aventureiro. Em tudo a gente se aventurava e fazia, né? Então hoje fica essa diferença. Então hoje eu compreendo que o tempo passou e mudou muito. Mas muitos não vão entender, os chefes antigos ou escoteiros antigos não vão entender essa mudança. Porque na cabeça da gente registra-se o passado. Quantos escoteiros também já passaram
por aí que sumiram, que também são antigos e que sente saudade e não volta, nem por uma visita. Portanto, se me perguntar quando eu entrei para fazer a visita no lar dos velhinhos, ninguém me convidou e eu fui. Ou quando eu entrei no portão, que eu perguntei se o grupo escoteiro estava lá, eu fui umas 3 ou 4 vezes. Não, eles estão de férias, não estão, já saiu, não foi. Que hora é que eles vêm? Lá pro pessoal da portaria, o dia que falou, estão lá reunidos, me deu um algo assim das pernas tremer e eu vou voltar para trás, não vou lá. E eu disse, mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer? E eu entrei e querendo voltar, e quando eu cheguei lá, a minha sorte foi que o Renê me viu e me reconheceu, não sei da onde, mas ele me reconheceu e me deu uma recepção que eu não estava embargado de coisa, né? E então isso para mim foi não rever, mas foi assim algo muito grande, porque ver vocês em praça, em alguns locais, no desfile, eu vejo. Às vezes eu não chego perto porque eu não quero chorar, né? Então estou muito velho para ficar chorando, né? Mas a emoção é muito grande. Sim. E tem muitos que relatam, eu vi eles lá, eu vi ele tal, não conversei e tal, porque estava em atividade, a gente chega e atrapalha. Tem muitos que se sente assim, já não me reconhece mais, não sabe quem eu sou. Né? Tem isso, não, a gente pensa assim, amanhã você não sabe, ninguém vai mais saber quem você era ou quem você foi. Então, se é para valorização dos mais antigos, é bom ter esse contato. Sim. Entendeu? Agora, eu devo muito a essa questão de escotismo realmente ao Tenente Macário, porque o convite dele não foi um convite assim, vem cá. Foi uma briga que eu tive por ele por telefone, porque ele não me conhecia, embora a gente trabalhava na mesma coisa, só que setores diferentes. Eu era voluntário lá, trabalhava como voluntário lá. E ele trabalhava na banda e nós não se conhecia. Por uma coisa que eu falei pro menino da banda, e o menino da banda não gostou, foi e fez queixa de mim para ele. E ele pegou o telefone e ligou para mim, e tirando satisfações. Eu, como sou meio queixo duro, não sou de baixar a cabeça, eu por telefone nós começamos a discutir mesmo, não é discussão sadia, discussão mesmo. Eu tinha razão, não ia tirar minha razão, e ele estava defendendo o pupilo dele. E foi uma briga acirrada. Ficamos mais de... A minha orelha ficou até doendo de tanto telefone, mudava de um lado para o outro, né? E não chegava a um acordo. No fim eu disse, olha, eu não vou discutir mais, vem aqui falar comigo. Ele disse, eu não vou, porque eu sou tenente e não vou. Se você quiser, vem falar comigo, porque inclusive você é mais novo, né? E chegou um ponto que ele falou, você é muito turrão. Eu falei, sou e vou continuar sendo. Gostou, não gostou, tal. Ele falou, então vou te fazer um convite para te perdoar e você vai me perdoar, então nós vamos chegar num ponto. Estamos pensando em fazer um grupo escoteiro e você já é o escolhido. E a gente nunca tinha visto. Então eu devo muito a ele essa discussão, que de uma discussão passou por uma coisa muito boa. Eu acho que assim, né, o destino está preparado e a gente tinha que se conhecer nesse tipo de discussão, de dois queixos duros se discutindo quem tem razão em defesa de um menino. Mas eu tinha razão porque eu tinha chamado a atenção dele, porque ele estava fazendo algo errado. Tinha uma boa intenção. Uma boa intenção. E o outro estava defendendo porque ouviu a versão do menino. Mas chegamos ao consenso e chegamos num projeto de um grupo escoteiro. Ali começou praticamente a ideia do grupo escoteiro, porque já havia. Como eu disse, quem deve ter levado essa ideia até lá foi o padre Jandec, né? Porque o Tenente Macário, tenho certeza que ele nunca foi escoteiro.
o padre Jandec, e que levou para o Rui Rodrigues, que estava ali. E o Rui Rodrigues aceitou, comprou a ideia. Passou para a mão do tenente e o tenente disse: eu não posso, e foi. Então, a partir de uma discussão, por isso que eu gosto da discussão, né? A discussão leva a gente, quando a gente é inteligente, leva a um ponto em comum. E ali começamos, né? Bom, mensagem. Mensagem não tem muito o que deixar assim. Que a mensagem é que seja mais 40, mais 80, mais 100, que ele seja eterno. O pérola seja eterno. Que essa eternidade seja assim, de um passando o bastão para o outro. Né? Sempre vai ter uns que tem, não pode ou não pode, mas que continue, né? Porque o movimento escoteiro é sensacional e maravilhoso. Eu posso dizer porque eu não tive a oportunidade de ser escoteiro, ser lobinho, ser escoteiro, ser sênior. Eu vim lá em cima e aprendi muito, porque esse contato de aprendizagem não está só no vestir o uniforme, mas está o aprendizado um com o outro, né? No caso do diálogo, da observação, né, com esse contato que a gente ainda pode ter com a natureza, né, em total. Então isso aí é muito importante. E nunca esquecer que o grupo escoteiro Pérola Bike, ele nasceu praticamente dessa discussão, nasceu com essa garra, nasceu de pessoas, não é humilde sim, porque humilde é aquele que se dobra, né? Mas nasceu sem pessoas que não tinham recursos financeiros, não tinha nada, que vieram descalço, que era o bando. Até pelos outros grupos escoteiros, quando a gente começou a ter grupo escoteiro, a gente era tratado como, não posso dizer assim uma palavra forte, mas assim, hoje a gente pode dizer assim, como uma escória, como os pobres, como os sem condições. Ninguém colocava fé nenhuma fé, não tinha fé. Então, o que pode deixar de mensagem? Ele tem história, mesmo que essa história não seja tão bonita, mas ele tem. Ele nasceu ali, vou dizer assim, mais ou menos assim, como chama a cegonha que vai lá no lago, surge o pé de barro, mas quando voa está limpo. Entendeu? Ele saiu lá do pé do barro, mas ele está limpo. Ele cresceu livre, ele é limpo, né? Ele é como talvez assim a flor do lótus, que nasce na lama, no meio do lodo, e sai uma flor bonita e ainda traz a semente, né? Que é o símbolo, né? A flor do lis já é o símbolo da realeza em si, e a flor do lótus, né, que sai da lama e faz todo esse trabalho. Então é se pensar grande, nunca pense pequeno, porque não existe como começar grande, ninguém começa do grande, começa do pequeno. A gente é pequeno, mas é muito grande. Essa mensagem eu deixo porque foi uma vez eu estava reclamando quando o Rui Rodrigues perguntou para mim como vão os meninos. Eu disse: é muito triste, é triste esses meninos, são horríveis, eu estou desistindo. Ele disse: por que você está desistindo? Eu falei: porque não dá. Ele disse: mas que tipo de meninos você gostaria de ter em suas mãos? Eu disse: meninos bons. Ele disse: ah, bacana. Então você não está vendo a tua missão direito. Ele disse: é muito fácil lapidar diamante, não é não? Eu disse: sim. Ele falou: mas diamante está brilhante, já está com brilho. Mas pedra, ninguém quer lapidar pedra, porque pedra dá brilho, mas é muito difícil, né? Pense bem. Para quem então? Pense bem o que é melhor, ou diamante ou pedra.
eu escolhi pedra. Então, portanto, eu digo assim que em pouco tempo o grupo talvez cresceu tanto. E essa mensagem que eu passo para todos e que sempre vem minha mente é isso. E o que eu trago comigo hoje? Eu continuo lapidando pedra. E eu acho que o grupo escoteiro Pérola Abaito vem lapidando pedra. Então, essa é a mensagem. Que os futuros escoteiros, os futuros chefes, continuem lapidando pedra. Não tente nunca e jamais lapidar diamante.